Estamos começando o BF Talks, programa que apresenta a indústria brasileira de calçados sob o olhar de um dos diferenciais desta que é a maior indústria de calçados do Ocidente. E o episódio de hoje ele é muito especial, viu? Nós estamos reunidos aqui com 3 especialistas, designers de calçados de marcas brasileiras, para uma conversa e eu estou bastante empolgada com esse nosso tema de hoje. Meu nome é Maíra Gato, aqui ao meu lado nós temos a Luciana Nigro, que é diretora de criação da S2 Holding. Temos também o Marcelo Silva, que é gestor de desenvolvimento e criação dos calçados da KID. E aqui também conosco está o Fernando Eduardo Miller, diretor de criação da Usaflex. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. O BF Talks é uma realização do Brazilian Footwear, programa de incentivo às exportações de calçados brasileiros, realizado pela AB Calçados em parceria com a Apex Brasil. Bom, gente, o design é uma das peças fundamentais, né, do calçado, que exige muito trabalho, muito estudo, muita dedicação dos profissionais dessa área, que são todos os nossos convidados que estão aqui hoje. E muitas marcas precisam contar com muitos modelos no seu portfólio. Então, eu inicio perguntando, a própria Usaflex lança em torno de 400 calçados por ano, não é mesmo, Fernando? Conta pra gente, assim, como é que é o segredo para criar esse volume de produtos, essa quantidade de produtos, sem cair sempre no mesmo conceito? Na realidade, é bem desafiador, né? A gente trazer sempre novidades, né, para esse mercado feminino e de conforto. Primeiro porque o conforto, né, ele tem certas regras para ser seguidas. Então a gente ainda trabalha dentro dessa plataforma de conforto, tenta trazer novidade de design para ela, né? Mas para a gente bebe de várias fontes, tá? Então eu acho que a gente... eu não vou dizer qual é a principal, né? Porque elas vão variando a cada coleção. Então às vezes a gente tem ideias vindo do próprio saque da empresa. É um lugar onde a gente procura beber bastante para entender um pouco do dia a dia dessa mulher que usa a Flex. Então isso também é uma grande fonte de inspiração. É claro que as tendências internacionais e deixar o nosso calçado mais contemporâneo, mais alinhado com todo o contexto de moda geral também é uma fonte super importante, né? Mas é um desafio bem grande e hoje a gente conta muito também com a nossa cadeia de fornecimento, né? Hoje eu acho que os nossos fornecedores também estão preparados para nos atender em relação à variedade de material, né? A tecnologias novas, né? A polímeros inovadores que podem trazer conforto, que podem trazer leveza. Então eu acho que é isso, né? E a resposta seria hoje ter uma grande fonte variável para a gente beber. E não ter uma fonte fixa, né? Eu acho que mudou muito, né? Antigamente a gente ia para a Europa, né? Bebia dali e trazia para cá. Eu acho que hoje isso não é mais válido, né? Eu acho que não é mais real, não é mais comercial, né? Eu acho que hoje a gente, além de ter criatividade ao desenvolver sapato, a gente tem que ter a criatividade de onde beber isso, né? Ótimo. Marcelo, te pergunto aqui. Marcelo tem mais de 25 anos de mercado calçadista, né, através da KID, que traz modelos para crianças. Eu queria ouvir de ti, com toda essa produção da marca, com esse extenso portfólio de produtos, como é que são feitas essas pesquisas de desenvolvimento de calçados infantis, né? Como é que é feito? Que tipo de pesquisa a marca faz com os seus públicos? A gente falava sobre ouvir o saque, ouvir o feedback, mas como é que é feito no caso das crianças? Maíra, as crianças já são exigentes, né? Hoje a criança ela quer, ela busca e ela deseja aquilo que ela tem vontade de colocar nos pés, né? Não é qualquer coisa. Principalmente saúde e conforto para os pés, que é o nosso slogan. Então isso precisa de ser bem estudado. Mas o primeiro ponto, eu faço muita pesquisa e todo o meu time, a gente busca ainda uma tendência ainda internacional por ser referência de alguns itens ou acessórios até mais. Mas o principal é ouvir o que elas querem. Então, assim, nós temos primeiro, a minha equipe faz um trabalho junto comigo de pesquisa com as crianças. Então, liga para a criança, fala com a criança junto com os pais, para saber o brinquedo que ela quer usar, saber a roupa que ela está usando, qual personagem que ela se identifica. Então, isso é dentro de uma fonte de pesquisa. Uma outra forma também de ser assertivo nós temos um comitê de cliente, eu tenho um comitê de cliente, porque tudo que eu faço, a gente pensa, desenvolve, eu levo para esse comitê também construir junto, porque imagina, você faz para o Brasil todo, o tamanho que é o Brasil, cada região tem uma particularidade, uma personalidade.
E para eu atingir e ter uma assertividade, cada região tem a sua particularidade específica. Então eu também consigo fazer essa pesquisa com o comitê para nos dar um direcionamento melhor, né, do que realmente a criança vai utilizar. E é um público seletivo, a gente falava sobre isso, eu tenho uma de 8 anos, gente, pensa num público seletivo esse infantil. Sabem exatamente o que é. Bom, a gente falava sobre ouvir clientes, alcançar o desejo do cliente. Luciana, conta pra gente como é que é o trabalho do designer para surpreender também esse cliente através do design do calçado. É muito trabalho coletivo entre design e marketing, para a gente ter essa coisa do seduzir, do despertar o interesse também no consumidor? Exatamente. A gente fala que, como designers, né, nós somos aqui, a gente pode desconfiar um pouquinho, porque designer que gosta do que faz é apaixonado pelo que faz. E eu acho que essa paixão pelo design tem feito as nossas marcas se renovarem assim, diariamente. Então, nós temos um time, eu acho que eu tenho a sorte de ter um time de design estilo muito bacana, muito curioso. Eu acho que manter a curiosidade, manter a vontade de pensar diferente, isso é o que tem movido as nossas marcas. Eu acho que, sobretudo, porque o mercado hoje está... A gente tem uma profusão de marcas e produtos muito interessantes. Então, para a gente elevar essa barra, vamos dizer assim, a gente não trabalha junto. A gente tem que estar diretamente ligado a um saque, por que não? Ao que o nosso representante enfrenta nas ruas, por que não? As pessoas que estão no campo todos os dias, mas também internamente, aquelas que estão trabalhando com a nossa comunicação, que estão trabalhando com a nossa estratégia. Então, eu acho que é todo um conjunto, né? Que o designer, ele não pensa sozinho. O designer precisa ter essa antena conectada o tempo inteiro, né? Eu acho isso, assim, realmente muito bom. Eu acho que isso move a gente, né? Eu acho que dá uma vivacidade dentro da gente muito gostosa. E a inovação passa por isso, né? A gente tem menos certezas e mais vontade de aprender, de ver coisas novas, né? De estar nessas outras fontes. Ótimo, gente. Falando agora de tecnologia, elas também são fundamentais, né? Na produção dos calçados. A Kid tem 11 tecnologias certificadas que mostram ao consumidor o que tem de melhor do pé das crianças, né? Quais são os diferenciais que os lojistas, principalmente os internacionais, eu queria saber de ti, comentam, que são determinantes para essa escolha do calçado? Realmente, a Kid como marca, a gente investe muito nas tecnologias. Que é o nosso slogan, como eu disse, saúde e conforto. A gente, acho que falou isso um pouco, né? Tem que ser um diferencial. Não porque o conforto ele faz parte do contexto, mas tem que ter um diferencial. Nossas tecnologias, ela vem para ser um diferente para o calçado, para não ser simplesmente eu posso ser comparado com outro calçado, como todos nós somos, né? Mas eu preciso ter um diferencial para que o cliente, o lojista, busque isso. E quando a gente investe em tecnologia, a gente investe em fazer o melhor para os pés, principalmente que ele precisa ter a criança cresce com os pés melhor, com melhor conforto, uma melhor maciez, para ter também depois um pé melhor quando ele estiver na fase adulta. Saúde também. Exato. E no internacional, quando a gente pensa num cliente internacional, essas tecnologias elas vê como um diferencial de um sapato brasileiro. Ele vê como um diferencial. Até por isso que nós exportamos para 42 países e o foco dele é o que você tem de diferencial? É a palmilha? É um Respitex? Qual a tecnologia que você tem de diferencial que eu posso oferecer para o meu mercado internacional? Ótimo, com certeza vira um atributo de venda também, né? Luciana, eu queria saber, assim, de ti, são diversas as áreas, como a gente comentava, que ajudam as marcas, né? E as marcas que tu representa aqui, a Kenner, a Hadley. Eu queria que tu contasse pra gente como é que funciona o desenvolvimento dos produtos de vocês e como é que é esse trabalho de oferecer modelos com diferenciais, com inovação, com atributos que são diferentes do que a gente já encontra no mercado. A gente falou um pouquinho aqui das tecnologias, eu queria saber como é que funciona para você. Ontem, por exemplo, eu fui a campo, eu moro no Rio de Janeiro, e a gente chegou ontem, fomos para a rua. Então, quando a gente vai para a rua, sobretudo numa cidade diferente da nossa, você já começa a ter, por exemplo, outros insights. A temperatura aqui é outra, o modo de viver aqui é outro, o modo de se vestir é outro. Então, se a gente como designer, né,
encaixotar as ideias. É para uma classe XYZ, ou é para um consumidor XYZ. É muito difícil que a gente mantenha essa curiosidade, assim, o tempo todo fazendo uma troca com o outro, né? Então, as marcas Hadley e Kenner estão em momentos, assim, diferentes, mas elas compactuam entre si, assim, essa ligação com o consumidor que elas vêm construindo há mais de 35 anos, né? Então, tanto a Hadley quanto a Kenner já conversam com esse consumidor. Talvez hoje tenhamos mais ferramentas para entender melhor o consumidor, como eu falava, né? A gente tem ali as pessoas dentro do marketing fazendo toda essa leitura desse comportamento, mas hoje eu acho que o design ele está completamente conectado ao comportamento, né? Vocês dois são de marcas que lidam com conforto, nós também. Não dá para falar num produto, assim, claro que existem produtos menos confortáveis, mas para a gente, assim, é impensado trazer um produto que está conforto, né? Então, isso está na nossa essência, né? O ser diferente, o ser confortável, o trazer esse conforto para o consumidor. O consumidor sabe reconhecer isso, nas mínimas coisas, né? Então, eu acho que todo esse desenvolvimento passa por a gente conectar com esse consumidor que está fiel a gente por tantos anos, né? E sempre esperam da gente um pouco mais do que eles viram no dia anterior, quase. Ótimo. Eu queria saber, decifrando um pouco mais, a gente falar um pouco de design brasileiro, né? Ele acaba refletindo um pouco, né, do DNA da nossa cultura, nos produtos, levando a brasilidade no mundo afora. Queria saber o que tu acha que são os diferenciais do design brasileiro e também saber de ti como é que essa criação, como é que são os desafios para refletir isso na marca. Eu tenho uma percepção do design brasileiro muito clara para mim, né? Eu acho que a gente é muito mais alegre do que qualquer outro país, assim, a gente consegue perceber isso, e isso a gente não precisa entender claro, o comportamento é fundamental, e o comportamento, como tu falou muito bem, se reflete no design, mas o design, ele tá muito claro, essa alegria, né? Eu acho que essa alegria vem através não só de cor, mas da grande variedade de produtos que a gente tem, entende? A gente consegue ser bons, né, em produtos infantis, em produtos focados em conforto, né, em produtos com uma pegada mais esportiva, enfim, bacana. Eu acho que a gente consegue trazer essa alegria, esse diferencial brasileiro, né, em diferentes ramos. Tem bastante variedade de oferta, seja o produto que for, né. Eu acho que é bem a cara do brasileiro, não sei, culturalmente, não sei explicar o porquê acontece isso, né? Mas a gente não vive numa caixinha, não, né? A gente é bem mais disruptivo do que marcas internacionais, acredito eu. Muito legal também essa capacidade de arriscar, acho que também gera inovação, gera coisas diferentes, né? Não ter esse medo. Bom, agora eu tenho uma pergunta que eu gostaria que os três respondessem, tá? A minha pergunta eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês, na opinião de vocês, como o design do calçado made in Brasil pode ser mais valorizado, né? Qual que é o caminho para o design da nossa indústria calçadista ser mais valorizado, e também no sentido de o que vocês percebem de perspectivas de futuro? Pode começar. Tá, eu vejo que, primeiro, o Brasil tem um DNA, o designer tem um DNA diferente, isso é fato, e o mercado internacional, ele enxerga isso, é por isso que tem essa necessidade. Também concordo que, por ser mais alegre, um design mais contemporâneo, é mais fácil de eles entenderem isso. Então, a valorização realmente existe, às vezes a gente não se valoriza como deveria ser. Infelizmente, às vezes nós mesmos caímos numa vala que não é legal. Mas nós precisamos ser valorizados e valorizar mais, porque os nossos desenhos, a nossa forma de trabalhar é totalmente diferente do que o mercado internacional busca de outras marcas. Eu fiz um trabalho por 2 anos, eu fiz designs para a China, por exemplo. E eles enviam enquanto a nossa forma de fazer, o nosso entrega, porque a gente entrega muito com amor, né? A gente faz muito com amor. Então faz a diferença. Muito legal. Bom, queria ouvir de ti, Fernando, o que tu acha? Olha, eu concordo contigo. Eu acho que vem muito mais
uma falta de valorização interna aqui mesmo do que uma visão de fora pra gente, né? Eu acho que nossa herança, né, que a gente nós somos o design de calçado especificamente, ele é filho da exportação, né? Antigamente a gente fazia sapato aqui no Brasil para vender para os Estados Unidos, para vender para a Europa, né? E isso, quando foi toda essa crise que aconteceu, que a gente começou a ter que olhar para o Brasil diretamente, né? A gente se moldou muito rápido e muito fácil para as necessidades do Brasil, né? A gente conseguiu trabalhar para um público do sul ao norte que é extremamente diferente, parece países totalmente distintos, né? E a gente conseguiu fazer isso muito bem. Mas eu acho que a gente vem sendo... E eu não estou falando só do calçado agora, tá? Eu estou falando do design de uma maneira geral, né? Seja ele de carro, móveis, qualquer produto. Eu acho que o brasileiro, como designer, eu acho que ele vem sendo visto de uma maneira muito positiva. Sabe? Eu acho que a gente hoje é uma referência em design mesmo. Eu acho que isso é importante. A gente fala tanto sobre buscar referências internacionais e às vezes eles também estão buscando referências na nossa cultura, a gente já viu, né, recentemente. O próprio Rio de Janeiro, né, eu acho que é um ponto de referência internacional que é muito pesquisado, tem muitas marcas de fora que vêm olhar a maneira como se vive, a maneira como se vende, os produtos, enfim, eu acho que ainda tem muita coisa legal por vir aqui pra gente que trabalha com design. Ótimo. Luciana, o que a gente pode dizer sobre isso? Há uns anos atrás a gente ouvia que o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou e a gente nem viu, né? De repente a gente está vivendo exatamente aquele momento que, sei lá, quando as marcas foram criadas há 30, 35 anos, a gente não tinha talvez acessos a tecnologias, a materiais e etc. E eu acho que uma das grandes riquezas do Brasil e do brasileiro é a sua criatividade, é a gente reconhecer que a gente tem capacidade, a gente precisa contribuir com o meio ambiente, a gente precisa reconhecer que temos boas matérias-primas, temos artesãos em pequenas cidades nos interiores do Brasil. O Brasil é um país assim, continental, com toda sorte de riqueza, que não necessariamente passa por uma tecnologia, sei lá, que foi inventada na China anteontem. Então, assim, eu acho que um dos caminhos assim que nós designers temos assim que cada vez mais fomentar é essa criatividade via a nossa alegria, a nossa curiosidade, a nossa vontade de melhorar o mundo. Estamos falando de calçados, mas como você falou, tem carros, cadeiras, móveis. Então, a usabilidade de um calçado foi inventada anos antes de Cristo. Isso não precisa mais inventar, é a proteção do seu pé, mas assim, justamente a nossa criatividade brasileira deixa isso riquíssimo. E a gente fala, assim, as marcas Kenner e Hardley, assim, a gente hoje está nas ruas do Brasil, a gente vai estar nas ruas do mundo, né? E já estamos entrando nas ruas do mundo pela criatividade. Não foi por olhar o que está sendo feito lá fora e fazer igual. É por encontrar os próprios caminhos, né? E sermos perseverantes, não desistirmos, porque não dá certo todo dia. Não dá certo todo dia um design que você fez ou uma solução. Às vezes dá errado e a gente está lá. Então, eu acho que o brasileiro tem essa perseverança, tem essa vontade de ir adiante e chegar no outro futuro. Deve ter um outro futuro daqui a pouco, né? Próxima etapa do futuro, gente. Então, vou colocar, não é só alegria, mas resiliência. Resiliência, isso mesmo. Tem duas coisas aí que o brasileiro tem. Coragem. Quando a gente fala de criatividade, a gente tem muita ideia de que é ter uma grande ideia, mas na verdade é ir tendo essas ideias, né, e perseverar nisso, né? Gente, para finalizar, eu tenho uma perguntinha difícil para vocês, tá? Em uma palavra, eu queria que vocês resumissem a importância do design para a produção calçadista. Vamos fazer aqui na ordem novamente. Uma palavra. Inovação. Maravilha. Fizeram uma pergunta, eu sabia da pergunta, né? Eu tinha colocado uma palavra, eu vou mudar a palavra, porque é bem complicado, né? Para mim é tanta coisa que envolve a importância do design, né? Mas
Eu acho que é originalidade, né, que resume bastante o que a gente comentou aqui também. Poxa, uma palavra, a gente tem que ser tão econômico. Eu acho que é coragem. Coragem, eu acho que a gente, sabe, tem que pensar mesmo firme que a gente está preparado para enfrentar aí o mundo, né? Com tudo que tem de melhor do design no Brasil. Muito legal. Gente, adorei o bate-papo com vocês. Muito obrigada. Obrigada ao Marcelo, Fernando, Luciana. Foi muito legal. Vocês gostaram? O que acharam do nosso bate-papo? Legal, Luzinha, bom. Ah, foi super legal. Eu queria mais um pouquinho, não tem? É verdade, né? Tá ótimo, gente. Com certeza o pessoal que também nos assiste adorou. Obrigada pelas contribuições de vocês. O BF Talks é uma realização do Brazilian Footwear, Programa de Incentivo às Exportações de Calçados Brasileiros, realizado pela AB Calçados em parceria com a Apex Brasil. Siga as redes sociais do Brazilian Footwear que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo para conferir mais episódios exclusivos sobre esse e outros temas. Até a próxima!